Prezados acadêmicos, senhoras e senhores que nos prestigiam com a sua presença, amigas e amigos da ABL que nos acompanham via internet. Bem-vindas e bem-vindos a mais um evento da programação cultural das quintas-feiras, Quintas da Cultura, na feliz denominação dada pelo nosso coordenador-geral da programação, o acadêmico Antônio Carlos Sequim, e pelo dinamismo da coordenação executiva de Antônio Torres. Nosso acadêmico também, Antônio Torres. Essa programação das quintas-feiras, ela é nuclearizada na cultura fazendo-se na realidade brasileira contemporânea. A academia, que alia tradição e contemporaneidade, se permite fazer ciclos de conferências centrados na cultura feita, aquela que já está consolidada, e abre-se para a cultura fazendo-se. Essa é a tônica da programação das quintas-feiras, salvo as honrosas exceções. Isso dito, no âmbito da tradição da casa, é comum, aqui é um pouco diferente, né? Nós estamos com uma peça, anunciamos uma peça de teatro, mas no âmbito das apresentações da programação da casa, há um acadêmico sempre que diz do autor da peça. É claro que ele é muito conhecido, é claro que nós sabemos quem é, mas a academia reitera isso até conosco, os acadêmicos. E a mim está cabendo o prazer e a honra de dizer do meu amigo e do doutor Gilberto Schwartzman. E saúdo também a sua esposa, Dona Leonor, né? Eu costumo dizer, ele não gosta que eu diga, sim, mas eu digo sempre que ao lado de um homem bem-sucedido existe sempre uma mulher fatigada. Mas o gaúcho Gilberto Schwartzman situa-se entre os muitos que há algum tempo, numa antecipação do futuro próximo, acumulam múltiplas atividades profissionais, no caso, com reconhecidos sucesso e galhardia. Ao oncologista renomado, alia-se o professor emérito da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o segundo docente ao longo dos anos em que ela existe a ser agraciado com a titulação e também professor emérito da Escola Latino-Americana de Oncologia, para dizer o mínimo. Paralelamente, notabiliza-se como dramaturgo, ficcionista, cronista, ensaísta e poeta nas horas vagas, além de atuante promotor e administrador cultural de superlativo dinamismo. Entre as peças teatrais com apresentações de Casa Cheia em Porto Alegre, situam-se, além de Nausicaa, que nos remete a Homero, A Força da Arte, Heptameron, inspirada no Decameron, de Boccaccio, e, curiosamente, recomendo até que assistam, é muito interessante, porque tem a ação situada nos começos da Covid. A Livraria do Amor e mais Gabinete de Curiosidades. E uma peculiaridade, todas publicadas em livro, todas reveladoras da importância da literatura na vida das pessoas. O ficcionista é autor, entre outros, do romance Max e os Demônios, dos contos de Dybbuk, nuclearizado no folclore e na diáspora judaica da Europa Central, de Frederico e outras histórias de afetos, de Meus Olhos, do romance A Amante de Proust, e os três últimos, e pasmem, com traduções publicadas na França e em países de língua espanhola. Quer dizer, o público é bem mais amplo do que a gente pensa. Suas crônicas, reunidas no volume Acta Diurna, frequentaram ao longo de uma década o jornal Zero Hora da capital gaúcha. O poeta é autor de Divina Comédia, não a do Dante, mas intercetos à maneira dele. O ensaísta revela-se em incursões em leituras críticas das obras de Simões Lopes Neto,
dos citados Dante e Marcel Proust, a que se acrescentam as dedicadas à pintura e à música presentes na narrativa de Marx e os Demônios, que acaba se transformando num romance-ensaio. O promotor cultural foi curador da exposição centrada em Borges, por ele idealizada e apresentada na BL, na Academia Nacional de Medicina e na Biblioteca Estadual de Porto Alegre, o que é uma outra peculiaridade. Gilberto não se contentou em repetir a exposição, ele variou a estrutura da exposição em versões diversificadas, adaptadas a cada lugar, a cada público, ou seja, a cada expectativa cultural. A ele se deve também a organização e a curadoria da exposição sobre Proust, sucesso de público em Porto Alegre. Ambas revelam o bibliófilo, senhor de representativa coleção de obras raras, em destaque as primeiras edições. É uma obsessão pelas edições que é muito comum em bibliófilos, não é verdade, Sequim? O administrador cultural desenvolveu e segue desenvolvendo, com notável desempenho, atuação em inúmeras instituições sediadas na capital gaúcha, entre várias, na direção do Teatro São Pedro, da Biblioteca Pública Estadual e da Fundação Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Sul, a que atualmente se dedica. É claro que não são simultâneas. Não vou falar das premiações com que foi agraciado, para não correr o risco de ultrapassar em muito o tempo previsto para esta fala. Preferi utilizá-lo para ampliar o conhecimento fora da comunidade sul-riograndense de um dos escritores e promotores de cultura brasileira contemporânea da mais alta representatividade. Digo e assino. Senhoras e senhores, chamo à cena os consagrados atores que têm dado vida aos personagens schwarzenianos. Sandra Dani. Zé Adão Barbosa. E o ator e diretor da apresentação, Luiz Paulo Vasconcelos. Senhor diretor, gratíssimo pela atenção a todos e bom espetáculo. Obrigado. Nausicaa traz a conversa entre o sacerdote do oráculo de Dodona e um homem que diz ser Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia. As cenas se passam entre o 9º e o 8º séculos antes de Cristo. O oráculo de Dodona é um dos mais antigos da Grécia, dedicado a Zeus, o líder dos deuses do Olimpo. Na peça, Homero se apresenta como um velho, cego e de aparência humilde. Se ele é mesmo Homero, o pai da literatura ocidental, eu não sei. Quem vem de tão longe buscar os préstimos do grande Zeus? Sou Homero, um poeta. Venho ao sagrado oráculo para pedir a intervenção de Zeus no mais importante dos meus assuntos. Sim. E o que tiraria o sono de um velho cego e que se intitula poeta? A esperança de encontrar a sabedoria dos sagrados sacerdotes que têm os pés sujos, dormem no chão e interpretam o ruído do vento a bater sobre um grande carvalho. Tu és velho, cego, mas sabes o valor da sedução. Zeus sabe reconhecer as bajulações dos seres humanos quando desejam alguma coisa.
Tenho sido injustiçado e venho a Zeus para que me ajude a reparar um erro terrível. Um erro terrível. Eu sou Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia. Há estudiosos que duvidam da autoria de minhas obras. E isso te parece um erro terrível? Mas a arte não deveria servir a todos, meu caro, como um lenitivo para as dores da alma? E tu te preocupas com a autoria? Mas as obras são minhas, sagrado sacerdote. Tuas? Eu não teria tanta certeza. Eu vejo que trouxeste contigo um cão. Sim, sagrado sacerdote. É o meu amado cão Mentor. Mentor? Esse não é o nome de um dos homens de confiança de Odisseu na Odisseia? É verdade, sagrado oráculo. É através de seu corpo que a deusa Atenas, por 2 vezes, o socorre. Mas meu cão, Mentor, é o meu guia. Então tu vens pedir a intercessão de Zeus numa questão tão mundana. Sagrado sacerdote, eu não sei de instância mais respeitável do que o grande oráculo de Dodona para decidir sobre essa questão. Em Delfos, eu já estive para ouvir a voz do deus Apolo. E a poesia deve pertencer a alguém? A poesia deve servir a todos. Mas eles afirmam que os versos não são meus. Teus ou não teus, não é mais importante saber se os versos penetram ou não no coração das pessoas que os escutam. Mas eu os ouvi no canto dos pássaros, no sopro do vento. Através dos séculos, estes versos foram compostos por rapsodos e transmitidos pelos aedos. Mas fui eu quem organizei, quem dei forma a toda essa riqueza poética. Dizem que Homero não é uma só pessoa, e sim a personificação de uma escola de poetas. Isso não te parece suficiente reconhecimento? As tuas obras serem objeto de uma construção coletiva, lapidada por tantos corações e cérebros ao longo dos anos. Mas, sagrado sacerdote, os versos são meus. Eu os organizei de uma forma que pudessem sobreviver ao tempo. Utilizei-me de estratégias para que fossem memorizados mais facilmente. Tu sabes que o oráculo viaja pelo tempo. Vê o passado, o presente, o futuro. E de onde tu vens? De Esmirna, ou de alguma ilha do mar Egeu. Eu nunca soube ao certo. Várias cidades disputam a honra do teu nascimento. No oráculo de Delfos, os sacerdotes de Apolo me falaram que eu nasci 3 séculos depois da Guerra de Troia. Eu posso concordar com essa estimativa. A grande Guerra de Troia acontece por volta do século XII a.C. Cristo. Imagino que tu nem sonhes de quem se trata. Mas as discussões sobre o tempo nos tomariam dias, Homero. Eu entendo o sentido do tempo, mas não sei explicá-lo. Quem sou eu? Sou o Homero de hoje? O da minha juventude? Ou o da minha infância? Ou serei todos eles ao mesmo tempo? Mesmo que pudéssemos ver o futuro, eu suspeito que nada aprenderíamos com ele. É verdade, Homero. É verdade. Os seres humanos não aprendem com seu próprio sofrimento. Logo recaem nos mesmos erros. Mas voltemos à Ilíada e à Odisseia. Então os teus poemas utilizam os dialetos mais antigos, o jônico e vários outros, não é mesmo? Mas incorporei expressões de lugares de tempos mais distantes. Estes versos vêm de longe.
e possuem tanta sabedoria na sua construção, o seu ritmo, as artimanhas que utilizei para que pudessem ser recitados de memória. Os epítetos. Aquiles dos pés ligeiros, Nestor com sua sabedoria, Heitor, o domador de cavalos. Mas e se o tal Homero reuniu esses versos para que, séculos depois, alguém que dominasse a escrita o transformasse em livro? E se ele foi responsável por apenas parte da construção dessas obras? Eu simplesmente consagrei o hexâmetro dactílico, aquele jeitinho de fazer versos com ênfase em certas partes da frase, que lembram o comprimento dos ossinhos dos dedos das nossas mãos. O sagrado sacerdote está sendo um pouco precipitado em suas conclusões. Não. Os hexâmetros dactílicos não foram criação tua, Homero. Já eram usados para memorizar os cantos que nós, gregos, e os povos que nos antecederam, usávamos há séculos para dar ritmo ao trabalho e até mesmo para que nossos marinheiros remassem ritmicamente em seus navios. Mas eu nada concluo. Eu represento a voz de Zeus, o rei dos deuses do Olimpo. Mas haverá um dia um pensador de nome Aristóteles que dirá que a Ilíada foi criada décadas antes da Odisseia. Mas tu não te preocupas em saber qual delas foi feita primeiro, desde que ambas sejam tuas. Sagrado oráculo, eu não me preocupo em possuir palácios. A minha poesia é tudo o que tenho. Tu sabes recitar de memória os versos da Ilíada? Sim, os mais de 15.000 versos e os mais de 12.000 da Odisseia. Para um poeta, moedas de ouro valem bem menos do que a força das ondas do mar a bater contra os rochedos. O que tu falaste sobre os monstros dos mares? O sagrado sacerdote deseja me testar. Quer que eu conte sobre a terrível Sila, não? Sim. Um monstro de 6 cabeças e 12 pés que engoliu em suas goelas os homens de Odisseu na minha Odisseia. Um dia, Homero, virão os tais romanos, que tu não conheces ainda, mas que dominarão o mundo. Eles chamarão o teu Odisseu pelo nome de Ulisses. E séculos depois, um tal Joyce criará uma obra sobre um dia na vida de um homem. E essa obra também se chamará Ulisses. Como o meu Odisseu da minha Odisseia. Prepare-se, meu caro. A Ilíada e a Odisseia ganharão o mundo. O sagrado oráculo diz que nós, gregos, espalharemos a nossa cultura através dos tempos. Sim. Nós seremos dominados pelos tais romanos, um povo com exércitos mais fortes do que os nossos, mas, no fundo, eles serão, eu diria por nós, helenizados. Então, os tais romanos nos terão dominado apenas em parte, pois eles serão por nós helenizados. E chamarão o meu Odisseu pelo nome de Ulisses. Sim, e Cronos eles chamarão de Saturno. O grande Zeus será para eles Júpiter. Trocarão todos os nomes dos deuses, dos heróis, de tudo. Os seres humanos gostam de se apropriar das coisas para dar a impressão de que tudo que há de bom no mundo começou com eles. Falando sobre o mar, lembrei-me de um turbilhão que tu inventaste, Caríbide. Trata-se de um enorme redemoinho no mar, que na minha Odisseia vomitava 3 vezes por dia as suas águas. Sim, e por 3 vezes as sugava novamente. E matou os homens do teu Odisseu. O sagrado sacerdote conhece bem a minha Odisseia. Bem, e a Ilíada também. Eu sei compreender a raiva, a mágoa que sentiu Aquiles, o maior dos guerreiros gregos, ao ser desrespeitado por Agamenon, o rei de Argos, de Micenas, comandante supremo dos exércitos aqueus na guerra de Troia. Lembra? Sim, o orgulho e a dignidade
de nossos heróis são os seus bens maiores. Aquiles era filho da deusa Tétis e do grande guerreiro Peleu, metade divino, metade humano. A sua honra valia mais do que qualquer recompensa material. Já o Odisseu, o herói da tua Odisseia, não era tão despojado assim. Os homens não resistem às riquezas e aos prazeres da carne. O poeta se refere aos 7 anos que Odisseu passou na cama da ninfa Calipso durante seu cativeiro? Ou aos 12 meses que ele desfrutou do corpo de Circe, a feiticeira que transformava seres humanos em porcos. Sim. Então eu tenho em minha caverna um poeta que se diz o grande Homero, autor da Ilíada, da Odisseia. Quanta honra para Zeus! A honra é minha, sagrado sacerdote. Quando tu criaste a Ilíada, Homero, se é que foste tu, e não a nossa tradição de séculos, quem fez essa grandiosa obra, tu deixaste bem claro que a guerra de Troia se deu pelo rapto de Helena, a mais bela entre as mulheres e a esposa de Menelau, rei de Esparta. E que trazer de volta Helena foi a razão para que os reis aqueus marchassem em direção a Troia. Sim, é um mito do resgate da nossa beleza perdida. Contudo, sagrado oráculo, eu concentrei os meus versos nos dias finais da guerra. 51 deles, para ser mais exato. Um dia, Homero, o mundo culto dirá como a Bíblia Sagrada, as 1001 Noites e a dramaturgia de Shakespeare, a Ilíada e a Odisseia de Homero são alimentos para a imaginação humana. Eu desconheço as obras que o sagrado oráculo menciona, mas sinto-me honrado com suas palavras. Sim. Tu dizes ter criado versos de 6 frases, sextetos. Digamos que tu os aprimoraste, porque já eram usados para manter o ritmo dos soldados durante as guerras, né? Ah, sagrado sacerdote, um dáctilo representa uma sílaba longa, seguida por 2 breves. E os espondeus contêm somente 2 longos. Haverá um tempo, meu caro Homero, em que outros cantarão poemas como os teus, mas em versos alexandrinos, decassílabos, redondilhas. Mas todos beberão da mesma fonte, a minha Ilíada e a minha Odisseia. Cuidado, Homero. Controla a tua soberba. Mas vamos voltar à Odisseia. E Nausicaa, a bela princesa dos Feácios. Dos Feácios, dos reis Alcino e Arete, pais da bela princesa Nausicaa, que acolhem Odisseu após o seu terrível naufrágio. Nausicaa. Se dependesse de Nausicaa, o destino de Odisseu poderia ter sido diferente. Nausicaa o teria aceitado como seu futuro esposo. A princesinha se encantou com ele. Contudo, Odisseu desejava retornar a Ítaca e a sua amada Penélope. Um retorno que tarda 10 longos anos. Contando com os outros 10 da Guerra de Troia, Odisseu ficou quase 2 décadas longe de casa. E ao partir para a guerra, ele deixa Penélope com o filho Telêmaco. Era um bebezinho. Quando Odisseu retorna ao final da Odisseia, Ítaca é apaziguada pelos deuses e Telêmaco já é um homem feito. Troia, uma guerra que nem Odisseu e tampouco Aquiles queriam participar. Só o fizeram porque havia um pacto entre os reis aqueus. Um pacto. Se um deles fosse atacado, todos os demais o protegeriam. Por essa razão, eles terminam por atender ao pedido de Menelau, cuja esposa Helena havia sido raptada por Paris, filho de Príamo, rei de Troia, irmão de Heitor, o grande príncipe troiano. Helena era a mais bela mulher que existiu no mundo. Quem falou de Paris sobre a beleza de Helena foi a deusa Afrodite.
Tu te lembras da história do pomo da discórdia, hein? A maçã de ouro deixada pela deusa Eris na festa de casamento da deusa Tétis com o grande guerreiro Peleu? Sim. É pelo rapto de Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, pelo jovem príncipe Paris de Troia, que surge depois a Guerra de Troia. Agamenon, rei de Micenas e irmão de Menelau, foi escolhido para comandar as tropas gregas. E lá se foram eles em direção a Troia, como uma frota de cerca de 1000 navios. Para resgatar a mais bela mulher que havia na terra, Helena, esposa de Menelau. É assim que começa a Guerra de Troia. Uma guerra em que os deuses tomam partido. Atena aponta os gregos, Afrodite, os troianos. Fale-me da tua Ilíada, Homero. Tua Ilíada, não é mesmo? Já estávamos no 10º ano da Guerra de Troia, sem que houvesse nenhum vencedor. E quando ocorre um rompimento violento entre Aquiles e o maior dos heróis gregos, o líder do exército dos Mirmidões, e Agamemnon, o chefe supremo dos exércitos gregos em Troia. Agamenon havia recebido a escrava Criseida, filha de um velho sacerdote, como prêmio por uma de suas conquistas. O velho vai até o chefe dos exércitos gregos para suplicar que Agamenon lhe devolva a sua amada filha. Sim, mediante uma poupuda compensação. Agamenon recusa. Em sua soberba, ele humilha o velho sacerdote. Desesperado, o velho pede aos deuses que intercedam para que ele devolva sua filha amada. E Agamenon cede à pressão das divindades. Contudo, ele exige que lhe deem como compensação a bela escrava Briseida. Mas Briseida havia sido dada antes como prêmio a Aquiles. Era sua escrava preferida. Aquiles sente-se muito ofendido com a atitude de Agamenon. Furioso, magoado, então ele declara que não mais lutará em Troia e que partirá com seus guerreiros de volta para a Grécia. Mas no mundo grego, os deuses estão sempre a ditar os destinos dos homens. Sempre. A deusa marinha, Tétis, mãe de Aquiles, obtém de Zeus a promessa de que fará com que Agamenon pague caro por sua afronta ao seu filho. Mas Agamenon é muito orgulhoso. Ele diz que vencerá a guerra com ou sem Aquiles. E ataca os troianos mesmo sem o seu principal guerreiro. Heitor, o grande príncipe troiano, propõe então aos gregos que, a fim de que se evitem tantas mortes desnecessárias, a guerra seja decidida no enfrentamento entre Paris, seu irmão e raptor de Helena, e Menelau, o marido de Helena, rei de Esparta. Heitor! Ele representa o que pode haver de melhor, mais virtuoso e mais correto para um ser humano do seu tempo. O duelo, contudo, não chega a seu final. Paris, quase derrotado por Menelau, é protegido por uma misteriosa nuvem de fumaça, enviada por sua deusa protetora, Afrodite. E ao romper da aurora, reinicia-se a luta, que termina com uma clara vantagem para os troianos. Sem Aquiles, os gregos passam a perder terreno. Agamenon é aconselhado por Nestor, rei de Pilos, a mandar uma comitiva de 3 líderes gregos, Odisseu, Fênix, Ájax, para pedir a Aquiles que retorne aos campos de batalha. Eles oferecem a Aquiles um verdadeiro tesouro. Muitas mulheres, cavalos da melhor qualidade, terras, ouro. Entretanto, Aquiles não cede. Aquiles havia sido ferido em seu orgulho. E os troianos avançam, queimam vários navios helênicos. O que aumenta o desespero de Agamenon. Patroclus,
primo e jovem fiel escudeiro de Aquiles, diz a ele que respeita a sua decisão de não lutar, mas explica que ele, Patroclus, não poderia negar-se a continuar na luta. Patroclus pede a Aquiles que lhe ceda o seu escudo e as suas armas para que ele retorne aos campos de batalha, protegido pelos deuses. Nos combates, uma lança desferida por Heitor, pensando atingir Aquiles, fere mortalmente Patroclus. Ájax retira o corpo de Patroclus do campo de batalha e o leva de volta ao seu acampamento, entregando-o a Aquiles. Ao ver o corpo morto de Patroclus, Aquiles uiva de dor, como um lobo solitário que tivesse perdido o seu bem maior. Houve quem afirmasse que os dois eram amantes. Então, isso tudo tu descreveste nos versos da Ilíada, Homero. Sim, exceto, obviamente, as considerações quanto às intimidades entre os dois. Eu narro, então, o retorno de Aquiles aos combates e a sua vingança contra Heitor, o príncipe troiano que havia matado seu amado Patroclus. Movido pelo ódio, Aquiles, então, atende ao pedido de Agamemnon e lhe devolve a escrava Briseida. Aquiles se lança ao campo de batalha, gritando pelo nome de Heitor, para que o príncipe troiano venha enfrentá-lo. É quando se dá o clímax, o auge das tensões na minha Ilíada. É uma luta sangrenta. Aquiles mata muitos soldados inimigos, chegando aos portões de Troia, onde Heitor, aterrorizado, sente que a sua morte é iminente. Os dois se enfrentam e Aquiles mata Heitor antes de olhar de todos. Andrômaca, a esposa de Heitor, sua família, os reis, todos acompanham a terrível cena do alto das muralhas de Troia. Aquiles arrasta o cadáver de Heitor, amarrado ao seu carro de cavalos, transtornado por seu desejo de vingança. Aquiles retorna ao acampamento grego com o corpo morto do príncipe troiano destroçado. No derradeiro canto da Ilíada, o mais humano e tocante deles, Príamo, o velho rei de Troia, adentra sozinho à noite o acampamento dos aqueus para implorar a Aquiles que lhe devolva o corpo morto de seu filho Heitor. Para que o velho e triste rei de Troia possa dar ao seu filho um funeral digno de um grande herói troiano. Príamo lança-se aos pés de Aquiles e implora. Implora em nome do amor e do respeito que ele próprio, Aquiles, tem pela memória de seu pai, o grande guerreiro Peleu. E pela memória de seu fiel escudeiro e amigo Patroclus, morto por Heitor no campo de batalha. Ao lembrar de seu pai e de seu amado Patroclus, Aquiles chora. Chora. É um momento sublime no qual Aquiles revela o seu lado humano, quase sempre escondido. Sim. E depois de refletir, emocionado, Aquiles diz a Príamo que lhe entregará o cadáver de Heitor. O velho rei parte, então, com o corpo do filho Heitor por entre as linhas gregas. E a Ilíada termina com a narrativa das honras fúnebres prestadas a Heitor, o herói troiano que morre gloriosamente em defesa de sua pátria e de sua família. Vejo que o sagrado sacerdote conhece profundamente a minha Ilíada. Ninguém foi maior do que Homero. Quem quer que seja ele. É fascinante a descrição do avançar dos exércitos nos versos da Ilíada. Tu lembras disso, Homero? E como eu esqueceria? Eles se espalham como uma chama que varre a terra inteira diante de si.
Veja a entonação dos meus versos. Como deste modo fica mais fácil memorizá-los. Não sou mesmo um gênio? Calma, Homero, calma. Muito da tua criação tem como objetivo nos ensinar sobre o bom comportamento, o heroísmo e, sobretudo, na Odisseia. A importância de sabermos controlar as nossas tentações. Eu te diria que essa luz que brilha nos versos da Ilíada é a alma da poesia. Uma espécie de aura. Aura? Uma energia divina, como quando temos pela primeira vez uma obra de arte. Aura! Eu gosto desta expressão. E é impressionante como a simples coragem de um guerreiro é descrita de modo tão especial na Ilíada. Essa qualidade na caracterização dos personagens só será vista no futuro, na dramaturgia de William Shakespeare. Shakespeare? Sim. Ah, que belo nome! Shakespeare! E que sonoridade! Ele será um grande poeta? Sim. O mundo amará Shakespeare como a ti, Homero. Na Ilíada, a coragem de Aquiles é furiosa e intratável. A de Heitor é ativa e vigilante. Dois heróis descritos por Homero jamais serão feridos da mesma maneira. Até a brutalidade humana é perfeitamente retratada. Sim. O modo como Aquiles arrasta o corpo morto de Heitor pelas proximidades das muralhas de Troia é como se o autor quisesse mostrar a todos do que um ser humano é capaz quando tomado pela raiva. Não há momento mais belo na Ilíada do que o seu último canto, quando o velho rei Príamo e o guerreiro Aquiles choram juntos a perda de seus entes mais queridos. Sim. Aquiles, um semideus, movido pela arte de guerrear e de matar seus inimigos em combate, é tomado por um sentimento humano que nunca revelara. Eu penso nas razões que levam tantos estudiosos a questionar a autoria dos meus versos. Então tu queres que eu acredite que Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia, seja um velho, cego e pobre que procura o oráculo para reclamar a Zeus que lhe roubaram os seus versos? Eu os ouvi nas ruas, sagrado sacerdote, dos versos criados por rapsodos e repetidos pelos aedos. Fazem parte de nossa cultura e dos povos que nos antecederam. E me serviram de inspiração para que eu os reunisse de modo mágico, poético e capaz de ser memorizado. Veja a beleza das repetições, das entonações, dos epítetos acrescentados a cada personagem. Preste atenção ao ritmo, nas pausas entre os versos. Eu criei estas maravilhas para que pudessem ser transmitidas e eternizadas. Sou Heitor. Sou Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia. Não há apenas um autor, Homero. Um autor traz dentro dele todos os autores que o antecederam. Eu percebo o sentido das palavras, sagrado oráculo. Bem, e Zeus espera de ti mais coragem para assumires quem tu és, na verdade. Na Ilíada, eu quis descrever o mundo grego, como viviam, como pensavam e como agiam as pessoas e os deuses. E para isso eu me servi do trágico destino de uma cidade, Troia. E haveria desgraça maior do que os homens produzirem a destruição de uma grande cidade? Uma cidade destruída é uma prova de nossa falha como humanidade. Basta olharmos para a futilidade das guerras. Mas falemos da Odisseia. Bom,
se é que ela é mesmo de tua autoria. Sente-se nela, Homero, uma incomum presença feminina. Uma incomum presença feminina? O sagrado sacerdote me constrange. Mas o mundo grego não te parece demasiadamente masculino, Homero? O sagrado sacerdote sugere que eu tenha deixado transparecer nos versos da Odisseia uma forte presença das mulheres? Sim. Se isso aconteceu, não foi de modo consciente. Meu caro, haverá no futuro muito distante um estudioso do comportamento humano, vindo de uma terra que chamarão Morávia, um tal Sigmundo. Ele estudará os sonhos e o que há por trás dos pensamentos. Um dia chamarão atos falhos, as confusões de palavras que por vezes fazemos, aparentemente desconectadas, mas extremamente reveladoras. Reveladoras de nossos segredos? Não te parece É obra estranho? de um tal Sigmundo? Mas, Homero, veja, não te parece estranho, ou mesmo suspeito, que Odisseu, com todas as suas peripécias pelos mares, jamais esqueça que seu objetivo é voltar para casa? Hein? Para a sua Penélope? Eu sugiro que mudemos de assunto. O motivo da minha visita ao oráculo é que alguns não reconhecem a minha autoria da Ilíada e da Odisseia. Há quem afirme que houve 2 Homeros, até mais do que 2. A tua obra foi sendo transmitida e modificada ao longo dos tempos. 2 Homeros? Ora, isso me parece inaceitável. Não. Observe as repetições de meios versos, de versos inteiros. Isto é próprio da poesia oral, coisa vinda de muito longe. No teu tempo, os gregos não dominavam ainda a escrita, como alguns séculos mais tarde. De muito longe, sim, mas reunidos por mim. Tuas obras, eu corrijo. Bom, eu não posso garantir que sejam tuas. Essas obras serão mais tarde ditadas por estudiosos, passadas à oralidade, depois para a escrita, lapidadas ao longo dos tempos por outros autores. Esses estudiosos dizem o que querem. Eu, Homero, criei a Ilíada e a Odisseia. Mas mudemos de assunto. Falemos das mulheres. Com relação a Penélope, uma das grandes mulheres da tua Odisseia, eu adoro a inteligência de Penélope. De minha parte, eu adoro a solução que ela encontra para não se casar com nenhum de seus pretendentes. Penélope não queria desobedecer ao pedido de seu pai, que desejava que ele ao menos recebesse os pretendentes desejava que ela, ao menos, recebesse os pretendentes ao trono de Ítaca. E quem sabe, se casasse com um deles. Afinal, falava-se aos 4 ventos que Odisseu havia morrido em Troia, ou em algum naufrágio, em alguma viagem de retorno a Ítaca. Mas Penélope acreditava no contrário, que Odisseu, seu amado esposo, ainda estava vivo. E um dia ele retornaria aos seus braços. E Penélope inventa, então, um estratagema incrível. Ela diz que só escolheria o novo marido depois de cumprir a sua promessa de terminar de tecer um sudário para o seu querido sogro. Aí Penélope tece o pano durante o dia e depois secretamente desfaz todo o trabalho durante a noite. E assim, Penélope consegue adiar indefinidamente sua decisão quanto a um novo casamento com um dos seus tantos pretendentes. A Odisseia é uma aventura maravilhosa. E a lição sobre o preço que pagamos pela nossa vaidade, de não ceder ao canto das sereias.
Essa ideia é minha, sagrado sacerdote. Eu sei. Os seus versos eu os escutei na rua, mas fui eu quem lhes deu um formato poético. Numa das ilhas em que Odisseu e seus soldados aportaram, eles foram recebidos com muita simpatia por uma jovem, mas era apenas um truque. Eles logo se tornaram vítimas de uma magia feita por uma feiticeira de nome Circe. A magia transformava os homens em animais, sobretudo porcos. Por sorte, Odisseu foi logo advertido por um de seus soldados, o qual lhe ofereceu um antídoto recomendado pelos deuses. Circe observa que ele não é afetado pela magia por estar protegido pelo tal antídoto. Odisseu convence Circe a trazer de volta os seus soldados ao seu estado normal. Eles se tornam amantes por cerca de 12 meses. E por ordem dos deuses, ela o ajuda depois de seguir viagem e a enfrentar as armadilhas do mar em sua viagem de volta a Ítaca. A pedido dos deuses, Circe acaba por fazer as pazes com Odisseu e ela lhe ensina como retornar a Ítaca com segurança, como proteger-se dos perigos dos mares. Ela ensina a Odisseu os seus marinheiros a se protegerem do irresistível canto das sereias. Havia 2 belas sereias que atraíam os marinheiros que passavam por suas praias com seus navios, cantando lindas melodias. Elas eram irresistíveis. Ao cederem às tentações do seu belo canto, tão logo caíssem em seus braços, os marinheiros eram todos mortos. Circe diz a Odisseu que ele deveria orientar os seus marinheiros a amarrá-lo fortemente aos mastros do navio, quando se aproximassem das sereias. E que, ao ouvirem o canto das 2 belas sereias, eles não atendessem às suas ordens para soltá-lo, mesmo que ele implorasse. E que eles colocassem cera nos ouvidos dos marujos, para que ninguém cedesse aos melodiosos, mas fatais cantos das sereias. Resistir ao canto das sereias tornou-se uma famosa metáfora sobre como resistir à própria vaidade, aos falsos elogios. E quando chegou à ilha da Trinácia, onde habitava Hélios, o deus do sol, Odisseu lembrou aos seus homens a advertência de que lhe havia feito o cego Tiresias na sua passagem pelo mundo dos mortos. Sim, quantas terríveis consequências que sofreriam aqueles que ousassem sacrificar os animais de seu rebanho. O ser humano não é fácil, não é mesmo, sagrado oráculo? Odisseu propôs que seguissem viagem, mas os seus homens se negaram, com o argumento de que necessitavam repor as suas provisões. Odisseu acabou cedendo à argumentação de seu amigo e companheiro de lutas, Euríloco, isolando-se para meditar e pedir a proteção dos deuses. Mas com o passar dos dias e com uma alimentação cada vez mais escassa, alguns homens não resistiram à tentação e sacrificaram alguns bois do rebanho de Hélios. Comeram por 6 dias e 6 noites. 6 dias e 6 noites. Quando Odisseu retornou e soube do ocorrido, ordenou que os soldados retornassem imediatamente ao navio, partindo em seguida. Ao saber do ocorrido, enfurecido, o deus do sol enviou uma enorme tempestade, a qual acabou por lançar o navio de Odisseu novamente ao terrível redemoinho de Caríbde, liquidando com todos os homens que lhe restavam. Odisseu sobreviveu por vários dias sozinho, agarrado nos restos de seu navio.
até que consegue chegar novamente a uma praia. Mas então vamos mudar de assunto. Veja, e a ideia de Odisseu de fazer com que os gregos fingissem que aceitavam a derrota na guerra de Troia, hein? Partiram em retirada, mas deixaram aos troianos um falso presente. Outra de minhas ideias. Um enorme cavalo de madeira, no interior do qual os gregos esconderam os seus guerreiros, para assim penetrar através das muralhas de Troia. Felizes, os troianos comemoram a falsa vitória e levam o enorme cavalo para dentro de suas muralhas. E durante a noite, enquanto os seus soldados dormem pelo excesso de vinho, das celebrações todas, os guerreiros gregos saem de dentro do enorme cavalo e atacam os inimigos. E acabam por vencer a guerra de Troia. E o que dizer, sagrado sacerdote, da aventura de Odisseu e de seus homens na ilha dos Lotófagos? Quando os seus soldados são entorpecidos pela tal substância alucinógena extraída da flor de lótus. Os preparados de flor de lótus eram capazes de deixar quem os consumisse num estado letárgico, como se vivessem numa realidade paralela. É mais uma de minhas belas metáforas. Fugir da realidade. E o saco contendo todos os maus ventos que Odisseu recebe como presente do deus Éolo em sua ilha, hein? Os marinheiros de Odisseu ficam imaginando o que haveria dentro dele. E aí eles resolvem abri-lo, imaginando que dele sairiam tesouros. Mas o que sai são os ventos e as tempestades mais terríveis. Pensando em encontrar ouro e pedras preciosas, o que sai de dentro do saco são trovões e as piores tempestades. A Odisseia é uma aventura repleta de ensinamentos sobre as fraquezas e as tentações dos homens. E os lestrígones, os monstros comedores de gente. Sagrado sacerdote, eu criei uma aventura não imaginada antes por ninguém. E os 7 anos que passou Odisseu aprisionado pela sedutora ninfa de nome Calipso em sua ilha, hein? Regado ao delicioso sexo da bela ninfa, não é mesmo, Homero? De fato, sagrado sacerdote, Odisseu e a ninfa Calipso não teriam do que se queixar quanto a esse aspecto. Mas falemos então da chegada de Odisseu à Ilha dos Feácios. Quase desmaiado, coitado, depois de tanto nadar solitário pelos mares. Falar de Nausicaa? Outra vez de Nausicaa? Sim, Homero, do seu encontro com a princesa Nausicaa, que o acolhe tão carinhosamente. É sobre isso que nós temos que conversar, Homero. Mas eu sugiro descansarmos um pouco até o ato seguinte. Segundo ato. Falar sobre Nausicaa! Nausicaa! Mas eu já falei usei tantos versos para falar da passagem de Odisseu pela Ilha dos Feácios. Acho que poderíamos abordar outros temas interessantes, além de Nausicaa. Eu posso entender as suas razões, Homero. E que razões tão especiais haveriam de existir? Nós sabemos muito bem o que os gregos reservavam às mulheres. A maternidade, os afazeres domésticos e mais nada. Sim, mas são tão fascinantes as aventuras que contas na tua Odisseia, Nausicaa, perdão, Homero. O sagrado oráculo confunde novamente o meu nome com o da princesa Nausicaa. Seria mais um daqueles tais atos falhos do pensador de um povo do futuro que chamarão Morávia? Ora, falemos da minha Odisseia. Minha Odisseia, minha Ilíada.
Tu tens de controlar a tua vaidade, Homero. No sexto canto da Odisseia, tu narras a chegada de Odisseu à terra dos Feácios. Sim, Odisseu adormece, desnudo, entre as folhas das árvores, quando é despertado, então, pelas vozes da bela princesa Nausicaa e de suas criadas. Foi? Nausicaa, mas que obsessão pela princesa dos Feácios. E que prazer pode ter um velho poeta e cego? Bom. E que prazer pode trazer uma jovem mulher a esse velho poeta? Bom, por acaso tu também, como os outros gregos, que desprezam as mulheres, é? Se há algo que existe no mundo grego, meu caro, é a liberdade dada às intimidades dos homens, mas pouco ou quase nada às mulheres. Não cabe a mim dizer o que é justo ou não. Como? Não cabe a um poeta falar do que é justo ou injusto? Mas a tua resposta surpreenderia até Apolo. Se há alguém que pode nos salvar da escuridão, meu caro, é o poeta. Do que me consta, eu sou um poeta. Mas eu gostaria de lembrá-lo de que, propositalmente, eu decidi deixar de fora da nossa conversa o tema da escravidão na civilização grega, concentrando-me somente na questão do feminino. Eu nunca imaginei que o oráculo de Dodona fosse tão avançado para o seu tempo. Os deuses não obedecem ao tempo, meu caro. O nosso oráculo é de fato de vanguarda, bem adiante do seu tempo. Escravidão, anulação do feminino, numa sociedade tida como tão avançada para o seu tempo como a grega. Por favor. Mas deixemos esse assunto para outra peça teatral. Esse tema pode depor contra as tão cantadas virtudes do mundo grego. Contudo, temos de evitar os anacronismos, julgar o comportamento das pessoas de um tempo que não é o nosso. Então esqueçamos a escravidão, o maltratamento às mulheres gregas. Não que com isso eu queira dizer que não sejam temas da maior importância. Mas voltemos a Nausicaa. Odisseu se apresenta a Nausicaa como um nobre que havia sobrevivido a um naufrágio. E ela propõe a ele que as suas escravas o lavem, o vistam com roupas limpas, para que Odisseu seja levado até o rei Alcino e a rainha Arete como um ilustre visitante. Os reis lhe oferecem um farto banquete. É quando Demódoco, o velho Aedo, passa a recitar os seus belos versos em homenagem ao hóspede desconhecido, cantando os feitos dos heróis gregos em Troia. Ao ouvir o seu nome na voz do Aedo, Odisseu não consegue conter as suas emoções, revelando ser ele, Odisseu, o grande herói grego. O rei pede que ele mesmo conte as suas histórias. E Odisseu passa então a descrever as suas peripécias na guerra de Troia e na sua viagem de retorno a Ítaca. Eu adoraria que Homero, ou quem quer que seja esse poeta velho e cego que está em cena, descrevesse o episódio em que Odisseu e seus soldados chegam à ilha do Ciclope. As senhoras e os senhores adorarão a história do gigante Polifemo. Depois que deixam a ilha dos Lotófagos e se livram dos poderes alucinógenos da flor de lótus, Odisseu e seus soldados navegam sem rumo por um tempo. Quando então avistam uma praia, eles chegam à ilha dos Ciclopes. Os Ciclopes eram gigantes de um olho só, que cuidavam dos seus rebanhos de ovelhas e habitavam em cavernas no topo das montanhas. Era lá que um deles, Polifemo, filho do deus dos mares, Poseidon, mantinha suas ovelhas no pasto durante os dias e à noite as recolhia para dentro de sua caverna, fechando a sua abertura
com uma enorme pedra. Atraídos pelos tons produzidos pelas ovelhas, Odisseu e seus homens entraram na caverna na esperança de encontrar algum alimento. Quando Polifemo percebeu a presença dos soldados, ele perseguiu 2 deles e os agarrou com suas enormes mãos, devorando-os imediatamente. O gigante estava decidido a comer toda a tripulação do navio de Odisseu. Mas depois de engolir 2 soldados, ele decidiu repousar um pouquinho para bem digeri-los. É quando Odisseu aproveita o momento em que Polifemo estava quase cochilando e oferece ao gigante todas as suas provisões de vinho. E isso agradou muito a Polifemo, que se deliciou com o vinho e disse a Odisseu que, em consideração à sua atitude tão gentil, ele o pouparia por um tempo. Ele devoraria 2 soldados por dia, deixando Odisseu como a sua última refeição. Mas que gigante mais terrível! Polifemo fica embriagado depois de beber todo o vinho oferecido por Odisseu. É quando está quase pegando no sono, o gigante, de um olho só, pergunta ao herói qual era o seu nome. Odisseu, que era muito astuto, responde ao Ciclope que o seu nome era Ninguém. Ninguém! Ninguém! Sim, meu nome é Ninguém, respondeu Odisseu. E quando o gigante Ciclope adormeceu devido ao efeito do vinho, Odisseu ordenou que seus soldados preparassem uma grossa estaca de um tronco de oliveira, queimando a sua ponta para deixá-la bem afiada. Uma estaca bem afiada. Exato! Exatamente! Odisseu ordena a seus homens que se aproximem da cabeça do gigante e cravem a tal estaca de ponta afiada em seu único olho, que ficava bem no centro da testa, cegando-o completamente. Polifemo, desesperado de dor, grita, pedindo ajuda aos outros ciclopes da ilha. Quando os outros gigantes chegam na entrada da caverna, que estava coberta pela enorme pedra, então eles perguntam: Polifemo, quem o está atacando? E aí Polifemo responde: Ninguém! Quem? Perguntam novamente os ciclopes. E o gigante responde outra vez, desesperado: Ninguém! Ao ouvirem a resposta, Ninguém! Os ciclopes imaginaram que Polifemo não sofria nenhuma ameaça. Afinal, ninguém o havia atacado. Ninguém o havia atacado. E os gigantes retornam às suas cavernas. Mas que ideia genial a de Odisseu, não é mesmo? A Odisseia é simplesmente deliciosa. Sim. Contudo, nem mesmo a força de todos os soldados de Odisseu seria capaz de remover a enorme pedra que vedava a entrada da caverna. Esse serviço tinha que ser feito por um gigante. E como fazê-lo? Odisseu, então, instruiu os seus soldados para que bem cedinho, antes do amanhecer e antes que o Ciclope despertasse, eles se agarrassem na espessa lã da parte inferior do corpo de suas ovelhas, pois Polifemo teria de tirá-las da caverna para fazer o seu pastoreio. E como Polifemo havia ficado cego, com seu único olho furado pela estaca cravada pelos soldados de Odisseu, a oportunidade para que todos fugissem para o navio seria exatamente quando o Ciclope abrisse a entrada da caverna para que as suas ovelhas saíssem. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso. Polifemo removeu a enorme pedra e as ovelhas foram uma a uma saindo da caverna. O gigante as tocava na parte superior de seu corpo para contá-las, mas sem perceber que Odisseu e os seus soldados fugiam da caverna agarrados aos grossos pelos
da parte inferior das suas barrigas. E foi assim que Odisseu e seus homens conseguiram fugir das garras de Polifemo, o enorme gigante de um olho só, filho de Poseidon. Uma grande história, não é mesmo? Sem a menor dúvida, Homero. Uma grande história. Entretanto, quando eles já estavam distantes da praia, em seus navios, Odisseu não resistiu à própria vaidade. Ele não resiste e grita: Polifemo, meu nome não é ninguém! Eu me chamo Odisseu, herói da guerra de Troia! Sou o rei de Ítaca! Odisseu pagaria caro por sua vaidade. Sempre, sempre a vaidade. Os homens não conseguem controlar a sua vaidade. Ele poderia ter partido feliz sem debochar do gigante. Mas não. Ao escutar a revelação e o deboche de Odisseu, Polifemo fica enlouquecido de raiva e lança uma enorme rocha em direção do navio. A rocha produz ondas enormes que fazem com que a embarcação quase naufrague e perca o seu rumo. Polifemo conta o ocorrido a seu pai, Poseidon, o deus dos mares, que fica furioso e promete punir esse homem, esse ser humano, que ousou cegar o seu filho. E pior, que ousou humilhá-lo e debochar dele. Hein? Mas vamos voltar à terra dos Feácios, hein? Ao reino da bela princesa Nausicaa. O sagrado oráculo é obcecado por Nausicaa. Nós já conversamos sobre essa parte da Odisseia. Eu adoraria entender a razão. Depois de enfrentar todos os obstáculos em sua saga para retornar a Ítaca, após perder todos os seus soldados, os seus navios, Odisseu chega na ilha da ninfa Calipso, que o mantém preso por 7 anos. De bom sexo, eu acrescentaria. Bem, e cansados de verem Odisseu preso por tantos anos pela deliciosa ninfa, os deuses do Olimpo ordenam que ela o liberte e o ajude a construir um barco. E que providencie também suprimentos necessários para a sua viagem de retorno a Ítaca. Depois de enfrentar terríveis tempestades, Odisseu consegue nadar, com muita dificuldade, apoiado somente num pequeno pedaço de seu navio. É nessa parte da história que ele chega quase morto na ilha dos Feácios. Mas vamos voltar ao encontro de Odisseu e Nausicaa, hein? Ao chegar à praia, então Odisseu desmaia e horas depois ele desperta com os ruídos das conversas, os risos da bela princesa Nausicaa e suas criadas. Hein? Se o oráculo insiste, Odisseu esconde as suas partes mais íntimas com folhas das árvores e explica a Nausicaa que ele era um nobre que sobrevivera a um grande naufrágio. Mas a princesa fica impressionada com a elegância dos seus gestos, sobretudo o fato de seu corpo ser tão bem moldado pela forte musculatura. Nausicaa observa Odisseu com olhos apaixonados. Ele poderia ser o esposo que ela tanto sonhara. Não é verdade, Nausicaa? Perdão, eu quis dizer Homero. O sagrado oráculo chamou-me outra vez pelo nome de Nausicaa. É outro dos atos falhos do pensador vindo da tal Morávia, o tal Sigmundo. Ora, eu já me sinto cansado por não ser reconhecido como Homero por ninguém. Mas se tu dizes ser Homero, tu tens de amar a poesia, independentemente de seres ou não reconhecido pelos teus versos. Ou tu não amas a poesia? Sagrado oráculo, eu produzi a Ilíada e a Odisseia. O que mais me encanta é criar musicalidade
que possa produzir um efeito instantâneo no coração de quem as escute. É exatamente assim. Exatamente assim. Uma emoção que surge muito antes do próprio pensamento. É essa a magia da criação poética. Perceber que os versos podem produzir um sentimento inexplicável e no momento exato em que eles são ouvidos. No momento exato, bem antes de submetê-los à razão. A mesma beleza que os gregos pretenderam recuperar com o resgate de Helena. O resgate da beleza. A busca infinita do belo. Não obstante, no mundo real, o que fica da guerra de Troia é a carnificina e a destruição de uma grande cidade. A violência do homem contra o seu semelhante. A busca da beleza. É a mesma beleza que pode ser sentida ao serem lidos os versos da Odisseia. Sobretudo quando tu, Homero, deixas fluir de teus lábios o teu lado feminino. O meu lado feminino? Então a poesia, amar a poesia é algo feminino. E por que não seria? E vindo da alma de um poeta velho e cego como eu simplesmente não entendo porque o sagrado sacerdote insiste com esse assunto sobre o feminino. Mas, meu caro, não te parece uma generosa dose de hipocrisia que haja um mundo de intimidades tão aceitas entre os homens da Grécia e nada ser permitido entre as mulheres? Por acaso as mulheres não possuem desejos? Desejos? Isso é permitido no mundo grego? Você acha que não há um universo interior nas mulheres helênicas? O sagrado oráculo espera que eu, um velho cego, vá dedicar o meu tempo a assuntos como esse? Então, o grande poeta Homero ignora que existam mulheres no mundo grego. É isso? Então teus versos seriam dirigidos somente aos seres com a genitália masculina? Eu nunca pensei especificamente em genitálias masculinas ou femininas. Eu faço poesia, sagrado sacerdote. Simplesmente poesia. Sabe-se lá pelos deuses do Olimpo se não será contigo, Homero, que um dia os estudiosos desvendarão certos segredos até hoje escondidos? Tu já ouviste falar dos ventos vindos de Lesbos? Hein? Em algum oráculo mais crítico e de vanguarda como o nosso? Em algum oráculo mais crítico e de vanguarda como o de Dodona? Eu nada sei sobre esses assuntos que o sagrado oráculo traz à nossa conversa com uma desagradável insistência. E não seria função dos poetas romper fronteiras e nos levar para além dos limites do nosso próprio tempo? Sim, falar do que é oculto, do que é proibido. Eu diria que essa é uma das funções da arte, ou não? Não seria essa a força da arte? É esta, sim, a força da arte. Eu sinto que a perfeição de uma obra de arte nos aproxima de Deus. É como se, por alguns segundos, o poeta se sentisse quase como uma divindade. Quando Deus criou o mundo, os animais, pessoas, as plantas, enfim, todas as coisas, foi um momento de elevação. Um dia, Homero, os homens construirão catedrais góticas. Catedrais góticas. Catedrais. Tu nem sonhas o que significará isso para a humanidade. Serão templos que quase tocarão os céus e nos darão a sensação de quase tocar o céu. Templos que quase tocam os céus. Mas que imagem poderosa! É assim que
me senti quase no céu, sagrado sacerdote, quando criei os versos da Odisseia. Os versos da Odisseia. E os da Ilíada não são teus? Os teus versos são pedaços da tua alma. E isso Zeus, sem dúvida, reconhece. É esse o universo de onde surgiu a minha Odisseia, sagrado oráculo. Tu omitiste os versos da Ilíada? Queres então que falemos somente da Odisseia? Também podemos falar daquele outro Homero. Eu sei lá por que razão eu mencionei apenas a Odisseia. O sagrado sacerdote me confunde o pensamento. Afinal, de que Homero o sagrado sacerdote quer que falemos? Do outro Homero. Ou dos outros Homeros que gravitam no teu universo. Ou talvez até de um Homero que seja só teu, hein? Intimamente teu. E que, quem sabe, tenha criado a Odisseia e que desejas ocultar. O oráculo de Dodona quer criar Homeros onde não existem. Não há ninguém além de mim, Homero! Ninguém! Ninguém! Lembrei-me do teu ciclope Polifemo. O meu nome é Ninguém! Não, eu posso te entender, Homero. Eu sei que tu ainda não te sentes seguro para falar sobre certos assuntos que te inquietam. Assuntos que me inquietam. E o que tem a Odisseia a ver com as minhas intimidades? Tu já ouviste falar de psique? Esqueça o tempo. Os oráculos não se limitam a nenhum tempo. Eles veem tudo. Como a tal pedra que enxerga o cosmo, o Aleph de Borges, ou a visão apocalíptica no delírio de Brás Cubas de Machado. Psique? Aleph? Delírio de Brás Cubas? Eu estou confuso. Mas é claro que já ouvi sobre a deusa numa visita anterior ao oráculo. Psique é a divindade da personificação da alma, sabia? Dos sopros de vida e das nossas fantasias mais íntimas, que dizem respeito ao prazer e ao amor. Eu ouvi em Delfos sobre o asno de ouro de um tal Apuleio, uma obra do futuro, um asno que espia as intimidades das pessoas. Muito boa a sua memória, Homero, mas ele observa a intimidade dos homens e das mulheres. O sagrado sacerdote insiste sempre nesse tema. Entretanto, não foi esse o motivo da minha vinda ao oráculo. O asno de ouro trata dos mistérios e dos segredos que trazemos lá no fundo. E fala também do nosso lado feminino. Do nosso lado feminino? E por que não masculino? Eu sou um poeta velho e cego. Eu peço ao oráculo que pare com esse assunto. Muito bem. Eu posso adivinhar o que ocupa a tua mente. E o que ocuparia a minha mente? Um enorme desejo de ser livre. Um desejo de ser livre? E eu já não o sou? Não. Para ser livre, meu caro, é preciso que sejas a pessoa que no íntimo tu és. Sem subterfúgios. Zeus ainda não tem certeza se tu realmente queres ser tu mesma. Tu mesmo. Outro ato falho, sagrado sacerdote dirigindo-se a mim no feminino. Eu acho isso tudo tão difícil. Sim, sobretudo se insistires em ocultar a verdadeira autoria da Odisseia. A verdadeira autoria da Odisseia? Eu não sei onde o sagrado sacerdote quer chegar. Devem ser os tais vapores que inalam nos oráculos. Ora, é um assunto tão difícil. Eu peço que me deixes refletir mais um pouco.
Refletir? Sobre o quê? Sobre a autoria da Odisseia? Mas há tantas conversas sobre a autoria da Odisseia. Os poetas devem ser corajosos para falar o que vai bem dentro dos seus corações. Não é verdade? Eu vejo que o sacerdote, o sagrado sacerdote, deixou a Ilíada de lado e quer que falemos sobre a Odisseia. Sim. Falemos da Odisseia. Pode ser a maneira de tu abrires a porta do teu coração? Diga-me, Homero, quem tu és? Nem mesmo essa resposta eu pareço ter, sagrado sacerdote. Há tanta covardia em meu gesto. Eu sei que sou apenas um poeta. No mais, eu nada sei. Apenas canto o que meu coração me ordena. Meu tão misterioso e ambivalente Homero. Tu me lembras Hamlet? Um personagem que um dia enfeitará a dramaturgia de Shakespeare. Lembras? Shakespeare? Sim, Shakespeare. O grande dramaturgo do futuro, não é verdade? Sim. Que o sagrado oráculo havia mencionado. Ah, eu adorei o seu nome, Shakespeare. Parece sacudir os meus pensamentos. Shakespeare. Meu querido, eu respeito os teus versos, mesmo sem que tu me reveles quem tu és. Mas haverá um dia autores como tu, Homero, que falarão da força que podem ter as palavras. A força! As palavras movem montanhas. O respeitável oráculo resume bem o que realmente me deixa feliz. Uma sensação inexplicável que acontece quando alguém é tocado no seu coração pelos meus versos. Na Ilíada e na Odisseia, um certo Homero, que pode ser tu, ou não, pode, ele criará um bem maior, que um dia nós chamaremos pelo nome de literatura. Literatura? Sim! Literatura. Não sei bem o que o oráculo quer dizer com essa palavra. Ah, mas como é belo o som de suas sílabas. Literatura. Literatura. Hein? É uma palavra que virá com os romanos. Literatura. Mas que nos ajudará a salvar a verdade que é nas coisas. E que tu carregas contigo. Se os versos que tu dizes que são teus vêm mesmo do teu coração, eu respeitarei as razões que tens para ocultá-los desse oráculo. Eu nada tenho a ocultar do sagrado oráculo. Seria outra vez aquele assunto? Sim. Eu refiro-me às mulheres, Homero. Sejam elas deusas ou humanas. Veja, na tua Odisseia, os obstáculos ao retorno de Odisseu para o seu castelo em Ítaca parecem ser construídos por tantas figuras femininas. Teria eu, criado a Odisseia para falar dos assuntos das mulheres? Por que não? Odisseu não atravessa os mares na Odisseia, desafiando monstros que a tua mente imaginou e é enfeitiçado por tantas mulheres? Sim, Circe, Calipso, as duas sereias. E Penélope. Ela é a única figura capaz de fazer Odisseu seguir sua jornada. E a tua Nausicaa, uma princesinha tão gentil. Eu nada saberia. Eu não saberia o que responder sobre Nausicaa ao sagrado oráculo. O domínio dos homens tem raízes profundas na sociedade grega. Até o grande Aristóteles um dia dirá a frase ridícula de que o esperma do homem é superior porque produz vida.
Isso é ridículo até para os deuses do Olimpo. O sagrado sacerdote sugere que há na minha Odisseia alguma questão de gênero? Na tua Odisseia, o masculino e o feminino travam um intenso embate em que, para mim, o feminino prepondera. Isso não pode ser casualidade, não é mesmo? O nosso oráculo é realmente de vanguarda. Ele antecipa o futuro e aceita mundos diferentes do nosso. Mas isso não é nenhuma novidade. Há tantos seres humanos que podem enxergar o futuro com antecipação. Um tal Newton falará da atração entre planetas, estrelas. Sim, um Edison criará relâmpagos comportados que nos darão a luz e a energia necessária para tornar as vidas humanas bem mais confortáveis. E os iPhones de Steve Jobs. Não? iPhones. Ao invés de falarmos diretamente e com afeto com os outros, os seres humanos andarão pelos cantos, feito zumbis, falando com os tais aparelhinhos. A história das mulheres gregas é repleta de mistérios. Tu já ouviste falar de Erina e de Gnóssis? Sim, são duas poetisas do futuro e que se amam. Então tu já as conheces, hein? Já mergulhaste nesse assunto? Sim, num oráculo. Mas esse assunto é muito difícil para mim. Homero, nós precisamos de ti. A humanidade precisa de ti. Nós temos de nos livrar dessa doença contagiosa chamada preconceito. Mulheres poetisas, mulheres que escolhem os seus amores. A poetisa Safo de Lesbos. Ela criará versos para sua amada. Safo de Lesbos, a quem o grande pensador Platão chamará de a 10ª musa. Veja, tu tens a sorte de estar diante de um oráculo que decidiu falar sobre o que normalmente é ocultado. Quando consultei certa vez o oráculo de Delfos, Apolo mencionou o nome de Safo de Lesbos. Mas então tu já conversaste com Apolo sobre esse assunto? Bem, a injustiça contra a mulher. Eu passei a admirar a tua coragem, Nausicaa. Perdão, eu quero dizer, Homero. De uma erva de rara essência, o corpo eu te ungi, e os teus longos cabelos perfumei. Esse é um dos versos da futura lírica de Safo de Lesbos. É lindo. Safo será uma grande representante da sexualidade feminina. Eu estou amando a tua coragem, Homero. E se a usássemos como exemplo, seria uma conquista para as mulheres. Sim, é por isso que eu rogo, Homero, que tenhas a coragem de ser, ao menos por alguns instantes, quem tu verdadeiramente és. Ou tu pensas que a homenagem que fazes na tua obra, chamando a rainha dos feácios, Aretê, é mera casualidade? Tu percebes que Aretê é a palavra que nós gregos utilizamos para descrever a virtude? Eu não havia percebido. Sim, Aretê, o nome que deste à tua rainha, representa a virtude, que os romanos depois chamarão virtus, a qualidade dos seres humanos moralmente superiores, que não pensam somente em si próprios, mas no bem comum. Então, os meus versos sobre Nausicaa, sobre Aretê e sobre as mulheres da Odisseia têm a ver com a intimidade reprimida da mulher no mundo grego? Parece a Zeus tão claro quem é o verdadeiro autor da Odisseia. E a quem pertence, afinal, a Odisseia? Tu és mesmo, Homero? Hein? Responda se tu és mesmo, Homero. E se não fores, ainda assim tu vens ao oráculo de Dodona para pedir a Zeus que te garanta a autoria das tuas obras. Tu não falaste, Homero,
sobre a importância da verdade. Sim, eu falei. E por que falar sobre Nausicaa te perturba tanto? Nausicaa não me perturba em nada. Ela é uma jovem e bela princesa dos Feácios que eu criei na minha obra para que ela protegesse Odisseu quando ele chegasse desmaiado, quase morto, nas areias da praia. Nausicaa até se apaixonou por Odisseu. Se dependesse dela, ele poderia ser até mesmo seu esposo. E quem melhor do que o próprio autor para proteger um herói que ele próprio escolheu para incluir em sua obra? Quantas vezes surpreendemos em algum canto entre os versos de um poeta a revelação da sua própria identidade? Ou entre as pinceladas de uma pintura rupestre na pista? Uma possibilidade, algo que nos permita reconhecer a presença do pintor, do autor, ele próprio, como se ele quisesse gritar: olhem para esse cantinho, preste atenção neste verso, ele revela quem eu sou. Sou eu que estou aqui, o autor desta obra de arte. Odisseu, na Odisseia, fala que Nausicaa era tão bela que poderia até lembrar os traços da linda deusa Ártemis. Um poeta pode esconder o segredo que quiser entre as estrofes dos seus versos. Sim, Nausicaa era bela como uma deusa, a minha princesa da Odisseia. Tu sabes, Homero, há quem afirme que a Odisseia tenha sido criada por alguém misterioso, que vivia numa terra de nome Trapani, próximo dos estreitos de Messina, onde um dia chamarão de Sicília. Tu já ouviste falar nessa cidade? Trapani? Trapani? Sim. Trapani? Não lembro. Trapani. Tu estás seguro, Homero, de que não conheces uma terra de nome Trapani? Seja corajosa, por favor. Perdão, eu quis dizer corajoso. Sim, eu lembro. Trapani. Eu acho que chega de mentiras. Sim, eu conheço muito bem essa região. Na verdade, eu conheço muito bem Trapani, com suas areias, o perfume de suas flores, seus insetos, o canto dos seus pássaros. Eu conheço tudo que lá existe como a palma da minha mão. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu cresci e foi lá que eu criei os meus versos. Eram versos simples no começo, mas aos poucos eu me vi a traduzir o idioma dos pássaros. O idioma dos pássaros? Mas que metáfora mais bela, Homero! Traduzir o idioma dos pássaros. Não será nessa mesma Trapani que vive uma mulher jovem, que ama a literatura e que faz versos de uma beleza nunca encontrada antes na Grécia? Chega de mentir! Chega de mentir! Sim, pode ser. Trapani, por quanto tempo eu ainda terei de me esconder? Por Zeus, diga-me, sagrado sacerdote. Não há mais quanto razão. Tempo? Não há razão nenhuma para te esconderes, Homero. Homero? Revela-te! Revela-te agora, meu caro. Tu tens a proteção de Zeus. Há deusas poderosas no Olimpo que decidem o destino não das mulheres apenas, mas dos homens, as guerras. Veja a guerra de Troia, hein? Quantas deusas defenderam gregos e troianos? A ideia da superioridade masculina é coisa dos homens. Não foi criação dos deuses no Olimpo. Até quando, sagrado sacerdote, será proibido às mulheres, nessa Grécia retrógrada e preconceituosa,
criarem os seus versos livremente. Eu sonho com um dia em que sem subterfúgios, sem disfarces, quaisquer versos possam chegar aos corações das outras pessoas, independentemente do seu sexo. É minha odisseia, sagrado oráculo. Eu juro. Eu sei. Eu sei que é tua odisseia, minha bela princesa. Minha bela princesa. Minha bela princesa. Como é bom ouvir que me chamem minha bela princesa. O oráculo está certo. Chega de mentiras. Eu quis sim dizer, na Odisseia, que existe uma princesa Nausicaa e que existe uma Nausicaa no mundo real. Foi ela, Nausicaa, quem criou os versos da Odisseia e que ganharão o mundo. Eu a homenageei dando o meu próprio nome à bela princesa dos Feácios. E não me importa que a Ilíada possa ter sido assinada por um homem, por uma mulher ou por 1000 homens. A autoria não mais importa. Ele retira lentamente a falsa barba. Um poeta de verdade entende o coração de qualquer pessoa. O meu desejo, o meu sonho é que o autor de qualquer obra de arte possa ser quem ele desejar. Um homem, uma mulher ou qualquer ser humano com o sexo que o deixe feliz. Até quando, sagrado oráculo, a humanidade será regida pelo preconceito? Até quando os diferentes viverão às escondidas ou serão tratados como inferiores? Nesta Grécia tão cheia de virtudes e de conquistas, berço da cultura do Ocidente e que produziu obras maravilhosas como a Ilíada e a Odisseia, mas mergulhada em tanto preconceito, eu quero gritar aos 4 ventos. Ele retira a peruca e se revela uma mulher. Quem criou a Odisseia fui eu, Nausicaa. Nausicaa, uma mulher. Final. Eu não preciso dizer da honra que é para nós estar nesse espaço sagrado, né? E, obviamente, eu quero chamar com muito orgulho esse cara que escreveu algumas das peças mais bonitas que eu já fiz, Gilberto Schwartzman. Tá bom. Obrigado pela presença.